Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. E hoje no programa Universo Cultural estamos com uma convidada, Elisiane Hernandes da Fonseca, atriz, dramaturga, diretora, mestrada em artes, graduada em teatro pela UFPEL. Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Como é que surgiu a vontade de atuar? Quando que surgiu? A vontade de atuar surgiu quando eu tinha 12 anos. E eu acompanhei a minha prima num ensaio que ela tinha. E quando eu cheguei lá, né, tinha um professor de teatro. E era num bairro que eu morei bastante tempo, que é o Sítio Floresta, que é nas Três Vendas. E tinha toda essa relação, né, de eu ficar ali só assistindo, porque eu não fazia parte do grupo. Então ele começou, né, a fazer algumas improvisações, algumas, né, brincadeiras ali, né, alguns jogos. E aí ele tava fazendo, era uma cena em que ele era um cavalo. Só que eu achei isso tão fantástico, porque o corpo dele, a voz dele, a forma como ele fazia aquilo de uma forma tão apaixonada e na representação de um cavalo, que eu pensei, isso é incrível. E eu nunca tinha tido um contato assim com o teatro antes, né? Então eu nunca tinha assistido teatro, nunca tinha visto nada do gênero. E quando eu vi aquilo, foi assim, uma paixão em primeiro momento. Daí já pedi pra minha mãe pra mudar de escola, pra poder começar a fazer teatro, né, ali no teatro que era o Independência, que ainda existe lá no sítio. Então comecei a fazer teatro ali. Aí depois disso, né, fui buscando outros grupos na cidade, à medida que, né, o professor, né, que era o Cristiano, ele ia só no final de semana. Então também não se tinha, né, um recurso, ele fazia muito assim, né, por amor, assim, a gente sabe que tem muito isso, né, na questão de que não se tem muito incentivo, então ele fazia muito do bolso dele. Quando a gente construía coisa, ele trazia da casa dele. Figurino era a roupa da mulher dele, era a roupa dele, então a gente meio que se virava assim. Improviso. No improviso. E aí depois disso eu acabei, né, procurando outros grupos também na cidade, me inserindo assim, né, que eu acho que o artista tem essa coisa meio enxerida de procurar lugares em que ele possa ocupar, que ele possa estar fazendo parte. Aí acabei conhecendo o Denis Moraes, que também fez, né, bastante teatro aqui na cidade, que também era aluno da UFPEL, né? E aí eu entrei na CIA Infames, que também fazia teatro. Foi a primeira vez que eu recebi por estar fazendo teatro, então foi uma coisa muito importante pra mim. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos. E a gente fazia uma apresentação que era uma convenção de bruxas, assim, era muito voltado, né, para os alunos também, para saber se impor e tudo mais. E era uma comédia, assim, né, então era muito caricata. E foi muito divertido o processo de saber, né, estar com ele. Aprendi muito com o Denis. E de estar apresentando, fazendo, né, essa peça, recebendo, e eu pensei, nossa, isso é realmente um trabalho, né, não é só, né, uma brincadeira, não. E o Denis levava muito a sério também o trabalho dele. E depois disso, né, acabei indo pro C Sem Caras, que é do Flávio Dornelles, que é, né, um grande nome aqui na cidade, né, formou muitas pessoas aqui na cidade, né, o que eu digo que ensinou muita gente que eu vejo atuando agora, é muito, né, foi o Flávio, assim, que deu muito, ensinou muita coisa, né, de estar na cena, de levar aquilo a sério, de saber como se portar, de saber, né, eu acho que muita coisa em relação ao teatro, que eu acho que é muito não se faz sozinho e tem o outro, aprendi muito com o Flávio, né, dessa coisa de a gente é uma equipe aqui, o teu colega, tu tem que saber apoiar o teu colega, tu tem que ser generoso, tu tem que saber, né, olhar no olho, né, teu parceiro ali, então é muito essa coisa da conexão, assim. E aí fui me apaixonando cada vez mais, né, fazendo mais teatro, comecei a fazer, né, faculdade, muito influenciada de o que eu queria saber mais, pesquisar mais, né, estudar mais, realmente ter uma formação na área que eu queria seguir. Aí fiz teatro licenciatura, que embora tenha bastante parte do teatro também, né, ensina muita coisa em relação a, né, a dar aula, né, a saber essa coisa da pedagogia, e que a gente acha que não, isso aí é só pra dar aula. Isso ensina muito também na gente, né, enquanto ator, enquanto artista que quer trabalhar, né, com um grupo, que quer trabalhar com outras pessoas, de saber, né, como que tu conversa com o outro, como que tu ensina, como que tu passa adiante o que tu tá aprendendo, né, sem ser aquela pessoa muito autocentrada, de eu sei, mas eu não sei te falar o que eu sei, eu não sei ensinar, não sei conversar contigo. Depois disso, né, também, né, dentro do período da faculdade também, comecei a fazer parte de um grupo aqui da cidade, que é o Coletivo 68, né, depois eu fiquei um bom tempo no grupo, depois eu acabei saindo, e agora, né, atualmente estou no Coletivo Caos, que é um grupo que fundei junto com outras pessoas, né, que foi ali em 2022, que a gente começa o processo. A gente começou esse grupo especificamente para montar a peça Scott 33, que é uma peça que eu escrevi, né, durante a pandemia, ali na época de 2021. Eu comecei a escrita desse processo num curso, né, que teve do
do Sesc, que era voltado para dramaturgia. Eu sempre gostei de escrever também, né? Desde criança, aquela criança que gosta de escrever, fica pensando sobre a vida, escreve coisas e guarda poeminhas, coisinhas assim. Claro, muito, né? Muito assim, de uma forma bem amadora, assim. E aí comecei a fazer uns cursos mais voltados realmente para a questão da escrita. Também, né, dentro da universidade também tinha uma cadeira, né, ministrada, né, pela professora Marina, que também é voltada para a escrita. Então comecei a ver ali uma paixão também, né, na questão da escrita. E também dentro da faculdade na questão da direção também, porque, né, o Scott eu assino como direção e como dramaturgia, que são duas outras vertentes além da atuação que eu, né, amo muito, assim, de paixão. E agora, né, o coletivo a gente tá, né, trabalhando aqui, a gente tá há 2 anos, né? Vamos fazer o nosso 3º ano agora, mas a gente tá, né, muito no processo. De qualquer modo, eu amo teatro, né? Desde os 12, nunca parei. Ai, é um trabalho, é perrengue, assim, um atrás do outro. Mas é uma coisa que me completa muito, né? Não consigo me ver fazendo outra coisa. E coloco muita energia, eu acho que a gente do grupo também coloca muita energia, né? Eu acho naquilo que a gente gosta, eu acho que o artista, ele, além de saber que é um trabalho, colocar muito empenho, ele tem que ter muita paixão, né? Porque às vezes é uma dificuldade como qualquer trabalho, né? Então, tu tem que amar muito aquilo, se esforçar muito por aquilo, né? É uma questão de empenho assim, muito grande. Falei demais, porque artista é uma coisa... Eu sou muito... Falo. O teatro a gente não consegue fazer que nem no cinema, né? Errou, grava de novo. O teatro tem que improvisar e tocar pra frente a peça. Eu notei que tu gosta, acho, de fazer humor, né? Eu tenho um time do humor, mas sou muito dramática. Os textos muito existencialistas, uma coisa muito trágica. Nelson Rodrigues. O Nelson, eu gosto, assim, eu vou um pouco mais pro simbolismo, não pro realismo, mas ainda assim, Nelson, acho que a primeira peça que eu dirigi bebia muito do como é que era? O casamento? Não, Vestido de Noiva, né, na questão estética do espetáculo, não no tema, mas na questão visual, assim, foi uma das minhas referências, né, porque também é um grande nome, né, do Brasil, assim, então, sim. Em representação em teatro. Como Shakespeare também, né? Como Shakespeare também. Fez alguma peça de Shakespeare? Eu trabalho com adaptações, assim, muito relacionadas ao Shakespeare, que, né, por exemplo, o TCC de uma das atrizes do grupo era sobre o Catarós, né, é sobre a questão da gente mesclando um pouco da questão da Megera Domada, de Shakespeare, com a síndrome de Tourette, né, que é uma coisa muito da vivência da Catarina, que tem a síndrome, e a gente meio que traz esse termo, né, da megera, pra representar um pouco da questão do diferente é o megero, aquilo que precisa ser controlado, então a gente faz um pouco disso. Também tô escrevendo uma outra dramaturgia que também mescla, né, um pouco do Ricardo III, que é a peça de Shakespeare, que tá falando sobre tirania, também, né, com Alice no País das Maravilhas, que também tá falando sobre tirania, né, com a visão da Rainha de Copas. Então, eu gosto muito porque eu acho que o texto, né, os textos do Shakespeare, eles têm muito... são muito atuais, né? Embora eles sejam, né, de muitos anos atrás, eles têm temas super atuais que tem como a gente ainda trabalhar atualmente. Claro, né, a gente não vai querer imitar o que ele fez. Ele já fez lá, na época dele. Agora, como a gente faz isso de forma contemporânea? Uma adaptação agora para os tempos de agora, né? Que se conecte com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E quando é que tu começou a dirigir os espetáculos? Eu comecei especificamente numa cadeira, né, da faculdade, porque a gente tem várias cadeiras voltadas para coisas específicas. Atuação, direção, dramaturgia, né, e além das que são voltadas para cadeiras de educação. Então, foi na cadeira de encenação que os alunos são, né, ali, pra gente aprender, a gente dirigir alguma coisa. E eu tinha o professor Adriano, né, Moraes, um beijo, Adriano, que é uma grande referência, assim, de artista, de professor pra mim. E tem vários, né, eu acho que o lance do teatro é que a gente conhece muitas pessoas e elas vão nos agregando muito na nossa caminhada, né. Então, começa ali nessa cadeira de direção, que seria assim, é uma cadeira da faculdade, então, né, tem um tempo específico. E aí escrevi também não chega a ser uma peça, mas tem, né, um caráter ali de uma cena, tem alguns personagens, e que é o Anika, que daí tem influência no Pali, né, no budismo. Sempre gostei muito de buscar referências mais no espiritual, também na questão existencialista, na filosofia, pra falar, né, do humano por outras coisas. E aí a Anika vem, onde eu tava dirigindo, né, colegas meus, amigos meus daquela época, e alguns permanecem, não. E aí monta
nessa cena e gostei muito da questão da direção. E ali eu comecei a ver muito como que eu gosto de dirigir, assim, né? Eu gosto muito do trabalho corporal, né? O corpo, a visualidade na cena, né? O simbolismo, né? Como que eu posso te dizer aquela coisa pelo meu corpo, por um objeto, por uma outra coisa, por uma cor específica, sem necessariamente eu ter que te dizer. Né? O ator vai chegar lá e vai dizer pra ti o que ele tava sentindo. O Anica é muito voltado pra questão de relacionamento, né? Tanto que o termo Anica é sobre a impermanência e como todas as coisas mudam e que nada é permanente. Então, o Anica vai muito dessa coisa, né? E sempre, né, o artista, acho que escreve, ele vai muito do que ele tá sentindo na época, do que ele tá passando. Então, muito voltado a relacionamentos que eu tinha. Então, isso vai pra ficção, algo que agora também acontece em Scott, né? Então, percebo que é uma vertente minha enquanto escritora, mas eu acho que nenhum escritor, né, vai partir do zero, vai partir ou da época em que tu tá inserido, muito voltado pra época que tu tá inserido, ou também muitas coisas que tu tá passando na tua vida, tu escreve e depois tu passa pela ficção e tu vai vendo como transformar aquilo, né? Porque nada não é universal, né? O sentimento é uma coisa universal, né? A dor é uma coisa universal, luto, né? Relacionamento, embora não sejam todos iguais, tem vários elementos muito parecidos ali, né? Então, o que eu tô falando pode te tocar. Então, a direção começa ali, depois eu dirijo algumas coisas dentro do 68, acabam não sendo apresentadas, mas se tem um processo de direção. E aí, de fato, né, vem pro caos e eu começo com o Scott, né, com a minha direção. E aí, depois também dirigi, né, o Catarós, né, que é uma peça palestra, que era o TCC da Cata. E agora também dentro do Barragem, né, que são várias cenas que a gente escreveu, não só eu. Então, o grupo escreve, o grupo dirige, né? Então, dirigi a Cândida, dirigi a Duda, que são membros do grupo. E que a gente vai dirigindo, atuando, escrevendo, produzindo, que a gente sabe que teatro é um pouco disso, né? Então, a direção começa lá na cadeira específica do teatro e da faculdade e perpetua até agora, né? E com cursos, né? E a gente sempre pesquisando um pouco para aprender um pouco mais. Claro. E as oficinas, quem é que ministra? Você? As oficinas, eu acho que é muito dependendo de quem propõe, né? Eu acho que o nosso grupo, ele trabalha muito com essa coisa de que somos 5 membros agora, né? Então, né, que é eu, a Cândida, a Catarina, a Duda e o Gabriel. Cada um tem uma forma de trabalho muito específica, porque eu acho que o massa de um grupo, né, é saber como cada um trabalha. E as oficinas depende muito quem propõe a oficina, ou qual tipo de oficina, ou onde a gente insere a oficina. A gente, enquanto grupo, a gente não deu nenhuma oficina ainda oficial, assim, nenhuma oficina oficial, mas a gente agora, né, com o projeto do Scott na Lei Paulo Gustavo, a gente vai ministrar uma oficina, né, de escrita, que daí é ministrada por todos os membros do grupo. Né, a gente vai estar ministrando essa oficina de escrita, assim, então, oficina que todos nós vamos estar ministrando. Essas oficinas tem um local específico ou vocês vão, tipo, itinerário, assim? Não, tem um local específico, né? Como o Scott foi aceito no Lei Paulo Gustavo, a proposta, né, da peça, do projeto é o espetáculo, é apresentar o Scott em centros comunitários da cidade, pensando muito, né, o próprio edital já traz um pouco disso de centralizar aqui, né, porque normalmente acontece muito no centro e não se vai para esses bairros, não se vai para, né, os lugares periféricos da cidade. Então a gente vem para apresentar nos centros comunitários, que é o Praça Céu, que é no Dunas, e o Caixa Preta, que é no... Eu vou lembrar. Coab Tablada, muito obrigada. Eu li alguma coisa a respeito. E então as oficinas também vão ser nos espaços de apresentação. Então a gente vai ministrar a mesma oficina, né, vão ser 20 participantes, e que a gente vai apresentar tanto no Caixa Preta quanto no Praça Céu. A gente apresenta no dia, né, ministra a oficina no Caixa Preta no dia 3 de maio, que é um sábado. Oi? Estão me auxiliando, minha... a Cândida está me auxiliando. Mas a gente vai apresentar nos espaços do Caixa Preta e no espaço do Praça Céu. E aí eu acho que então é no dia 3 no Praça Céu e no dia 4 no Caixa Preta. Certo. É isso que eu me auxiliaram aqui. Muito obrigada. Esse trabalho é tipo filantrópico, assim? Vocês vão
fazer as oficinas gratuitas? Não, é muito uma contrapartida mesmo do próprio edital, né? O edital, ele tinha a questão de tu escreve o projeto e tu tem que ter uma contrapartida obrigatória do projeto. O que eu acho muito interessante também, porque daí tu começa a pensar em como, né, também dar um retorno também para a comunidade, além da fruição, né, da fruição da questão do espetáculo, também alguma coisa um pouco mais voltada para a questão de ensino ali mesmo, né, de uma contrapartida, de uma oficina, de uma coisa que tu possa, né, ministrar para a comunidade. Então, é uma contrapartida do próprio projeto, assim, da própria lei, né, do próprio edital. O público é adulto, né, infantil não... Como é voltada para escrita, não que não poderia, né, ser para crianças, mas a gente limitou ali para um público um pouco mais adulto, né, mas também não precisa se ter experiência em escrita. Acho que é muito mais pra gente conhecer essas pessoas, né, porque a oficina ela parte, né, de fotos, em que as pessoas vão levar essas fotos, né, pra gente, fotos delas, e que elas sintam que tem algum tipo de imperfeição. E que a gente vai trabalhar muito com essa coisa da imperfeição, da fragilidade, do erro, né? Muito voltado também pra uma época atual que a gente tá, né? Então, que é do Instagram, né? Que é a imagem, buscando uma perfeição. Então, tá na época da imagem, né? É muito mais importante o meu perfil na internet, né? Nessa coisa do perfeito, que não se tem, né? O erro, não se aceita o erro, né? Muito do cancelamento, tudo mais. Então, a oficina vai ser muito voltada para essa questão da escrita e de conhecer também essas pessoas, né? Conhecer as histórias delas e ver como que as histórias delas, passadas pela ficção, né? Que a gente vai estar auxiliando, se tornam ali, né? Uma escrita que elas podem guardar para elas, né? E podem transformar em outras coisas se elas quiserem. Já pensou em levar as oficinas para as escolas? Eu acho que é uma coisa que a gente quer muito, assim, não só a questão de escrita, mas também de corpo, né? De arquétipos, né? Não só do espetáculo, mas, né, trabalhando muito a questão do corpo enquanto expressão, a escrita enquanto expressão também, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente ainda tá, né, vendo ali, tateando, vendo esses lugares, conhecendo as pessoas, mas é uma vontade que a gente tem, sim, de dar oficina, né, enquanto grupo, assim. Vamos para um breve intervalo e retornamos já. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Retornamos com a Lizzy Fonseca, que vai nos falar mais sobre teatro. Queria falar sobre o Grupo Caos, né? Isso. Minha paixão. O grupo, a gente tá, né, a gente tá com 2 anos, como eu tinha falado, e a gente agora tá, né, no processo de apresentar o espetáculo Scott, que é uma peça de terror e que tem influência no Frankenstein, da Mary Shelley, e que faz parte de uma pentalogia de terror, que são 5 espetáculos interligados e que cada um vai trazer, né, como influência uma obra gótica vitoriana. Então a gente tem Scott, né, inspirado em Frankenstein, depois a gente tem, né, Muflon, que está em processo, né, de desenvolvimento, que é inspirado em Mágico Monstro, o Inquietante, o Drácula, depois ainda uma peça que ainda não tem nome, porque ainda estou no processo de escrita, porque eu estou escrevendo 5 espetáculos, que é inspirado no retrato de Dorian Gray, e a gente termina a pentalogia com O Homem Invisível, né, que é o último espetáculo dessa pentalogia. E Scott, né, a nossa peça que a gente já tem montada, a gente montou em 2023, foi a nossa primeira apresentação, e a gente segue apresentando ela, e agora ela foi contemplada, né, pelo Lei Paulo Gustavo, e a gente vai apresentar o Scott, né, de forma gratuita aqui na cidade de Pelotas, em 2 centros comunitários, né, que é o Praça Céu e também o Caixa Preta, com apresentações, né, abertas para o público,
e que é por ordem de chegada, então o pessoal chega, a gente vai dando algumas senhas pro pessoal ver o espetáculo. Ele não é recomendado para fotos sensíveis, porque ele trabalha muito com a questão da iluminação, né, de pisca, então tem uma presença muito forte, né, de luzes. E a gente vai estar contando também, né, com tradução em Libras, né, para pensar muito na questão da acessibilidade. Sim, e também os espaços têm acessibilidade arquitetônica, então para que realmente seja acessível para todos os públicos. É uma peça, né, mais para adultos, então é a partir de 14 anos que a gente recomenda que o espetáculo seja, né, visto. E que a gente vai estar agora divulgando também, a gente vai essa semana, agora semana que vem, tá indo nos bairros divulgar também. Mas fica aqui o convite para quem quiser ver. O espetáculo a gente vai acompanhar a Mary, né, que vai estar pensando sobre a vida dela, sobre as memórias dela, né, e o que levou ela a estar onde ela tá agora, né. A peça ela tem muita pegada existencialista, então para quem gosta de filosofia, massa tá aí vendo. E trabalha muito, né, com essa visão da Mary sobre o mundo, sobre ela mesma, sobre as relações, sobre expectativas familiares, muito sobre a questão de luto também, porque quando eu escrevo esse espetáculo eu tô passando pela pandemia, né, tenho uma relação muito forte com a minha mãe, né, então isso tá muito presente dentro da escrita assim, do texto. O grupo a gente ainda é novo, então a gente tá trabalhando muito, né, com a questão, a gente é um grupo independente, então a gente tá buscando, né, parceiros, né, um apoio que a gente consiga. A gente tá conseguindo muito por volta, né, por conta de digitais, mas claro que é bom a gente, né, salientar que a gente tá buscando, né, um apoio um pouco mais efetivo da cidade em relação a espaços. A gente trabalha atualmente com a parceria no Museu do Doce, né, enquanto espaço de ensaio. E também, né, a gente tem alguns outros parceiros, né, que a gente tá em comunicação para conseguir. A gente é um grupo novo, se quiserem seguir a gente, né, o nosso Instagram é @coletivo_caos, com KH, e a gente tá divulgando lá nossos trabalhos, né, além disso a gente tem um projeto de rua, que é o projeto Barragem, que é uma peça que, né, um projeto com várias cenas, né, que vão estar acontecendo ali e que trazem muito tema, né, sobre a questão das enchentes que teve em maio de 2024, né, pensando muito sobre essa questão da segurança, né, então o próprio nome, né, Barragem, vem muito da relação dos castores, né, em questão deles construírem, né, essas barragens para se sentir, os diques, para se sentirem protegidos, né, e criarem um lar em um ambiente em que eles não sentem seguros, né, então todas as cenas do espetáculo, né, do projeto Barragem vai ser muito voltado, né, para pensar a segurança dentro, né, desse mundo cada vez mais violento, né, ou pela questão natural ou pelo descaso também, né, do governo, ou da segurança dentro de um relacionamento, ou de uma segurança de eu me encontrar no mundo, como que eu encontro meu lar, né. Então acho que vai muito desse lugar, assim. Além disso, a gente tem outros projetos que a gente está desenvolvendo e que a gente vai estar trabalhando, assim, né, dentro do grupo e que ainda estão em desenvolvimento. Seriam projetos já para o mais futuro? Assim. Mais futuro, né? A gente tá vendo através de editais pela questão do recurso, né, para poder montar o espetáculo. Mas a gente tá buscando muitas parcerias, assim, para conseguir estar ensaiando, tá montando. Eu acho que dentro do grupo a gente tá trabalhando muito com a questão contemporânea, né, da adaptação de textos ou da escrita de textos, né, eu acho que é uma coisa que o grupo faz muito, assim. Eu tenho uma pegada muito de querer trabalhar muito com o hibridismo das artes, então gosto muito de pensar como que o cinema, como que a dança, como que as artes visuais entra dentro, né, do espetáculo e agrega muito, né, na questão de como contar uma história, não só, né, pelo teatral, mas por essas outras coisas um pouco mais, né, de outras áreas, assim. O lúdico é fantástico, né? O lúdico é fantástico. E pensar como criar camadas para aquele espetáculo também. Música é uma coisa muito presente dentro das coisas que eu tô dirigindo, né, Peças musicais. Não chega a ser musicais, mas como que eu trabalho com uma música e como ela vai te contar coisas também dentro disso. Ela não é meramente uma coisa de fundo. Ela também é um personagem, né? Ela tá te contando alguma coisa. Isso tá muito presente em Scott. A gente também se utiliza disso em algumas coisas dentro do Barragem, né? Cataroz também, que é uma peça-palestra que foi o TCC da Cata, e a gente tá agora trabalhando para se transformar em um espetáculo, né? Que é voltado para as escolas. Também vai ter essa pegada da música enquanto elemento, né, construtivo, enquanto elemento narrativo dessa história. Então a gente tá pensando muito, né, nisso, assim. Mas o grupo, ele conta com 5 membros, né? Que sou eu, a Cândida Canielas, o Gabriel Falkenberg, a Catarina Racier
e a Duda Pereira, né? A Duda, o Falk e a Cândida, e a Cândida ainda são estudantes da UFPEL e estão em formação agora e vão se formar esse ano. Vão se formar e a Cata já é formada também em teatro, que nem eu. E a gente tá nesse processo de estudar, tá pesquisando e tá trabalhando, né, em grupo, assim. O teatro, as peças de vocês só aqui, Pelotas, ou levam pra fora? Por enquanto a gente apresenta aqui na cidade, mas a gente gosta muito de estar participando de festivais, né? De estar se inscrevendo, não só pela questão, né, da questão do festival, mas estar em diálogo com outros artistas de outras regiões, né, do Brasil, assim. Principalmente aqui no Sul, que eu acho que é muito interessante a gente ter esse contato, saber quem são esses artistas, o que eles estão produzindo. Então ano passado a gente foi pro Festival de Rosário, né, e que a gente levou Scott. A gente foi premiado no espetáculo, no festival, a gente também recebeu algumas indicações, o que foi muito gratificante pra gente saber como que o nosso trabalho está sendo reconhecido, mas valeu também muito pelo contato com esses outros artistas que estão correndo atrás, que estão, né, passando esses mesmos perrengues que a gente e que estão fazendo arte com muito, muito esforço, né? E agora, antes disso, a gente foi pro o Festival de Caçapava, que também foi muito, né, pelos membros do grupo, né, lá da cidade, que eles fizeram o festival com o apoio do governo e que acabou tendo uma edição apenas, porque quando eles tentaram novamente não se teve esse apoio, né, do governo, então, que é uma coisa que a gente sabe muito que acontece, né, se tem esse apoio, depois já não se tem, então como que a gente consegue que esse apoio seja uma coisa contínua, né, que a cultura dentro de uma cidade, ela não é uma coisa, né, apenas pelo lazer, né, ela é uma formação. Ela, né, ela ensina, ela passa, né, para essas pessoas, né, como, né, entender onde elas estão inseridas, trabalha muito com o senso crítico, né, desse público, além de, gente, gerar muito trabalho, né, quando a gente monta um festival, quando a gente monta um espetáculo, a gente tá contratando vários artistas, né, formados nas áreas deles para estarem trabalhando especificamente e esse dinheiro vai retornar, né, para a cidade. Então, que não é meramente, né, pagar esses artistas onde vai esse dinheiro. Não, a gente tá contratando, a gente tá pagando, a gente tá gerando, né, um trabalho, gerando, né, todo uma capital dentro da cidade. Então, que se tem um maior incentivo, assim, né, pra festivais, pros grupos da cidade, para que as pessoas consigam estar produzindo, assim. Eu acho que é uma coisa muito que o nosso grupo, né, grupo independente, eu acho que vai bater muito nessa tecla, né, da questão do incentivo, não só de monetário, mas questão de espaços também, né, porque a gente tá aqui na cidade de Pelotas, né, e o teatro que era o teatro que a gente apresentaria, que é o 7 de abril, ainda tá fechado, né, 15 anos fechado, então os artistas da cidade não têm espaço nem pra ensaiar e nem pra apresentar, né, a gente acaba apresentando em espaços alternativos, assim. Então, são coisas que a gente pensa muito, mas a gente apresentou, então, em Rosário, Caçapava. A gente foi selecionado agora pro Festival de Uruguaiana, mas a gente tá vendo as possibilidades de ir, inclusive buscando, né, patrocínio, se alguém quiser, né, tá aí sabendo um pouco mais sobre o projeto e quiser entrar em contato com a gente pela questão de apoio, né, pra gente poder levar o nome da cidade pra fora da cidade, né, tá representando, né, a cidade de Pelotas num festival internacional, que é o Festival de Uruguaiana, e que, né, vai estar gerando, né, esse diálogo com outras cidades, com outros artistas, e que é super agrega muito pra nós aqui, né, pra cidade de Pelotas. Levar pra fora sempre é importante, né? Sim, é sempre importante. E o prêmio? Chegaram a ganhar, então? A gente foi indicado em várias categorias do festival, e a gente foi premiado em caracterização, a gente foi premiado em dramaturgia autoral, a gente foi em direção, tinha mais não consigo me lembrar agora. Mas a gente foi indicado também, né, na atuação, né? O pessoal foi indicado na atuação, a gente foi indicado acho que cenografia a gente foi também indicado, foi indicado, né, figurino, essas coisas todas. A gente teve muitas indicações que foi muito bom pra ver como que tá sendo recebido também, né? Sim, sim. E aí... Eu sempre digo que o prêmio não é só pra nós, né? O prêmio é para o público também, né? Sim. E até um jeito, né, de talvez conseguir um pouco mais de reconhecimento, né, dentro né, da nossa própria cidade, assim, né. E fora o teatro, algum curta, algum longa?
Eu faço alguns curtas, né, em parceria com algumas pessoas da cidade, né, e longas também, com o José Pereira, né, que é um professor do cinema, com alguns artistas, né, algumas pessoas também na cidade, mas faço mais trabalho com teatro do que com cinema, mas estou aceitando convites. Agora vou estar na preparação de elenco, né, de um curta aqui da cidade, que ainda, né, estamos alinhando ali as coisas, que eu acho que é muito massa, né, ver como que a gente, né, o ator, o diretor pode estar trabalhando também dentro de curtas, assim. Sim. E o espetáculo para abril, você comentou, quer falar sobre ele, fazer o convite para o público? Claro. Então, gente, a gente vai estar agora, né, com a peça Scott, apresentando nos centros comunitários. Dia 18 de abril, às 6h30, a gente vai estar apresentando o Scott 33 no Caixa Preta. Então, é por ordem de chegada, então é importante que cheguem com uns 5 minutos de antecedência pra gente ir, né, entregando as senhas, alocando as pessoas dentro, né, do espaço. E dia 20 e 21 a gente vai estar no Praça Céu, também às 6h30. Então também pedir pra chegar, né, com esses 5 minutos de antecedência. Tanto o endereço do Caixa Preta quanto do Praça Céu tá nas nossas redes, como eu tinha falado antes, né, @coletivo_caos, @coletivo_caos_kh, que a gente tá divulgando muito o cartaz do espetáculo também. E além, né, das apresentações que vão acontecer nesses 3 dias, né, 18, 20 e 21, às 6h30, a gente vai estar também, né, fazendo a oficina de contrapartida do projeto, que é no dia 13 e 4 de maio, que vão estar acontecendo em 2 períodos. Né? Então a gente já tá com a ficha de inscrição aberta, tá nas nossas redes sociais, né, a inscrição, né, por formulário, mas também tem formulários físicos, né, tanto no espaço do Caixa Preta quanto no espaço do Praça Céu, para as pessoas poderem ir lá se inscrever. Né, tem um limite de 20 participantes por oficina. A gente vai dar essa oficina, a mesma oficina 2 vezes, uma vez no Caixa Preta, que é no domingo, né, no dia 4, e no Praça Céu no dia 3, que é no sábado. E que vai ser 2 períodos, né? A gente começa às 9 horas da manhã e vai até meio-dia. Depois a gente tem um intervalo ali para almoço. E depois a gente volta às 2 horas da tarde e vai até às 5 horas. E a oficina é voltada muito para a questão da escrita, né? Então, é a oficina dos murais das histórias que seriam apagadas. Que a gente vai contar muito sobre, né, entender quem são essas pessoas da comunidade, né? Elas vão trazer fotos, a gente vai escrever, né, a partir dessas fotos, a partir do tema da imperfeição, da fragilidade, que são temas muito presentes dentro da peça de Scott. Gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que pensam em entrar para o teatro, para esse mundo lúdico, a arte de atuação. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão pensando? Legal. Eu acho que eu diria, entra, entendeu? Faz. Eu acho que não tenha medo de estar ali, né, trabalhando com isso. Eu acho que nunca esquecer isso também, que é um trabalho, né? A arte, ela é linda, ela é bela, ela é sensível, mas ela também é um trabalho, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer para ser reconhecido enquanto um trabalhador, né? Então, entra, dá a cara a tapa. Se tu não quer trabalhar com teatro, ainda assim faça teatro. Não só teatro, mas qualquer arte, né? A arte, ela te ensina a se expressar, a ter um pensamento crítico, a saber se portar no mundo. Então, eu como amante das artes, faça arte, entendeu? Ou como hobby, ou como trabalho, mas faça, porque eu acho que vai te agregar muito enquanto ser humano. E também veja, sabe, veja espetáculos, escuta, música a gente já escuta, mas vá a shows, né? Então, não só de artistas grandes, né, que têm um grande renome, mas tem artistas na tua cidade, sabe? Tem atores na tua cidade, tem cantores na tua cidade, tem dançarinos que estão fazendo trabalhos belíssimos e tu pode estar acompanhando. Então, vem pra esse mundo da arte, que tu não vai te decepcionar. E se tu não gostar de um espetáculo, talvez não te pegou, mas não deixa se bater. Talvez outro tu goste, então vai sempre procurando, né, outros, né. E claro, nos artistas também a gente conseguir também saber como adentrar essas pessoas, como chegar nessas pessoas, né. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. É paixão, é esforço, é uma energia muito específica que tu coloca naquilo.
Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo de um modo com muito afinco, com muita vontade. E eu acho que o teatro exige muito disso, né? Uma persistência muito forte. Mas também a gente não vamos ser, né, utópicos, a gente também quer muito, né, um respeito, um incentivo, né, um apoio, não só, né, das pessoas. Eu acho que começa com o próprio, né, governo da cidade, né, com ações afirmativas que nos dê espaço para estar produzindo, para estar existindo, né, onde a gente reside, né. Pelotas já foi um grande polo, então a gente quer que seja de novo. Então vamos fazer acontecer. E vai ser. Vai ser. Vai ser, sim. Obrigada pela presença, Lise Fonseca, nome artístico. Muito obrigada. Obrigada pela audiência e a equipe técnica com o Rogério. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.